Grava. Fala, minha galera linda do nosso Mesa Livre Podcast, o seu lugar para falar sobre qualquer assunto. Conforme prometido, estamos de volta. E eu sempre bato nessa mesma tecla. Quer saber quem já esteve por aqui? Pronto, é só você acessar o nosso canal do YouTube e aí você vai observar que ali nós temos várias celebridades. Ou seja, pessoas que passaram por aqui, tiveram um papo bacana, deixaram sua contribuição e ali você vai ver na área da saúde, política também tem ali, ou seja, de tudo um pouco. Então tá curioso, quer saber quem já passou pelo Mesa Livre Podcast? Pode acessar o nosso canal do YouTube, aproveita e já nos segue aí no Instagram para que você possa ficar sempre atenado e todas as vezes que houver um participante, né, um convidado e para que você possa se atenar nesse sentido, é só seguir a nossa página, é só clicar no sininho aí, porque você já vai se inscrever e automaticamente você vai ser lembrado de que todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos um compromisso marcado. Sem mais delongas, você já que nos acompanha nas redes sociais, você já deve ter percebido que nós temos um convidado hoje e eu acredito que a resenha aqui vai ser bem bacana, bem divertida, porque ele sabe dosar muito bem esse momento de seriedade, esse momento mais pujante, um momento de falar mais firme, mas também é um brincalhão nato. Eu estou falando nada menos, nada mais do que ex-vereador do município, atual secretário de esporte, aqui defende essa pasta com unhas e dentes, ex-atleta. Eu não vou dizer ex-atleta, porque atleta o cara continua sendo sempre, né? Ele corre da cozinha para a sala, já é um atleta, né? Eu particularmente, eu já sou um atleta. Agora atleta profissional e tem uma contribuição linda, linda e marcante aqui na cidade de Vitória da Conquista e adjacência. Estou falando de Chico Estrela. Chico, seja bem-vindo, obrigado aí pelo convite que você aceitou. Sei que a agenda aí ela é bem complicada e aí nós achamos ali um espaço e não poderíamos perder a oportunidade para você vir aqui falar com esse público diferente, porque como eu sempre falo aqui, Chico, é o seguinte, às vezes a pessoa pensa, vou falar para a Conquista, então tem uma rádio, tem uma internet. Com o advento da internet, você está falando para a gente aqui que talvez está nos Estados Unidos. O mundo inteiro. Está no mundo inteiro, então obrigado pela participação e seja muito bem-vindo, viu? Olha, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje no Mesa Livre. Eu já vinha há muito já olhando, assistindo, vendo, né, seus entrevistados, o bate-papo de vocês. Eu gostei muito e estava nessa expectativa de ser convidado para o Mesa Livre para que a gente pudesse discutir, né, os destinos da nossa cidade, o que é que pode ser feito, hoje ocupando essa pasta de secretário de esporte, o que é que a gente pode fazer, né, em relação ao esporte de Vitória da Conquista, já que eu fui um atleta profissional de futebol. Mas eu estava realmente nessa expectativa e recebi esse convite e me sinto muito honrado e é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje com vocês para bater essa resenha. A honra é toda nossa e nós vamos bater um papo aqui. Inclusive, eu vou fazer uma revelação aqui. Ó. Quando ele falou aí, rapaz, Luizão, quando ele falou A aí, revelação. me veio aqui à mente, rapaz, uma situação que, rapaz, foi um gatilho. E eu vou fazer essa revelação aqui. Você que nos acompanha aí, fica ligadinho, porque já vai ser já. Mas primeiro eu quero saber o seguinte. É Chico Estrela mesmo? Chico Estrela. Chico Estrela, como é que é? Francisco, o nome completo aí. Francisco Estrela Dantas Filho. Aí ficou Chico Estrela. Ficou né? Chico Estrela. Rapaz, é porque assim, pai meu é Francisco Clóvis. E aí ele tem vários irmãos, acho que 10 ou 12, uma coisa assim, ou mais. E o nome do meu avô e avó era Francisco e Francisca. Francisco Laurentino e Francisca Venância. Aí, de forma bem criativa, todos os filhos têm Francisco alguma coisa E Francisco. ou Francisca alguma Olha, coisa. eu vou te dar um dado interessante. Meu pai foi casado 2 vezes, eu sou filho do segundo casamento, sou o mais velho do segundo casamento. Ele era viúvo, conheceu minha mãe, casou. Mas os 8 primeiros filhos do meu pai, todos se chamam Francisco e Francisca. Então a criatividade... Francisca Etelvi Dantas, Francisca Elza, Francisca Estela, Francisco Etelvi, Francisca Elvi. Todo mundo aqui da região, porque o Não. meu pai mesmo é de Tauá, Ceará. Eu sou sergipano, meu pai é paraibano, de Souza, que tem um número muito grande lá de estrelas, né, desse sobrenome Estrela. E minha mãe, sergipana, lá de Indiaroba, e ele foi para lá, depois de viúvo, foi fazer as estradas, que ele tinha uma construtora, foi construir as estradas lá nessa região sul de Sergipe.
onde fica a minha cidade, em Indiaroba. Ele conheceu minha mãe, se casou, foi prefeito em Indiaroba e tal, e em 1970 nós viemos aqui para Vitória da Conquista. Ele foi cassado em 64 pelo regime militar, e nós viemos no ano de... Ele veio antes, veio em 69 e voltou, pegou minha mãe, nos trouxe aqui para a Vitória da Conquista para ser representante do Curtume Campilo, lá da cidade de Juazeiro, na Bahia, que a maioria dos meus irmãos são de lá, daquela região. Chega à Vitória da Conquista com quantos anos? 6 anos de idade. Então seu pai já tinha sido, assim, além de empresário, né? Uhum. Desse ramo aí de construção. Isso. Ele foi prefeito. Ele foi, meu avô era prefeito de Indiaroba, e meu pai chegou lá, dono de uma construtora, começou a construir estrada, fez amizade, você sabe que faz essas amizades, Sim. Conheceu minha mãe, começou a namorar com minha mãe, né? Já proliferou ali também. E aí houve esse convite para que ele pudesse assumir a prefeitura de Indiaroba, e ele foi prefeito de Indiaroba. Rapaz, então quer dizer que essa questão, eu ia deixar um pouco mais para frente, mas puxando esse gancho, essa questão de ser político, no sentido de representatividade, representar um povo, até porque político todos nós somos, já está... Não, é do sangue, meu avô foi prefeito, meu irmão foi deputado estadual, foi deputado federal, lá de Juazeiro, na Bahia, e foi constituinte, e a gente vem nessa trajetória. Tem outro irmão que foi vereador também, lá na cidade de Indiaroba, meus tios todos são da política, e quando eu vim para aqui eu comecei a jogar futebol. Quando eu parei de jogar futebol, eu enveredei pelos ramos, mas já pelo mundo da política. Aí, quantos mandatos? Eu só fiz um mandato. Você foi eleito um mandato. Para um mandato? Para um mandato. De 2020 a 2024? 20 a 24. 20 a 24. Né? Aí eu tive 1.572 votos. Essa eleição eu tive 2.063, mas por uma conjuntura, né, de legenda partidária, a gente não conseguiu obter a votação necessária para assumir mais uma cadeira. Nosso público que nos acompanha, eles estão sempre ouvindo isso, porque nós tivemos aqui, Muniz veio, ele deu uma... Inclusive, quem ganhou de mim foi Muniz. Pois é, ficou uma vaga, né? Ficou só uma vaga. Se a gente tivesse mais 37 votos, se eu não me engano, a gente faria a segunda cadeira no PDT. Olha só. Aí veio também aqui o pastor Orlando. Outro, com a gente. Pastor Orlando também. Outro que falou nessa mesma situação que você disse. Meu amigo. Embora tenha aumentado o número de votos, por uma questão de conjuntura ali... partidária, a gente não consegue. Não foi, mas enfim, a gente vai discutir isso. Eu creio que também uma das grandes bandeiras deva ter sido o esporte. Mas você chega em Conquista com 6 anos. E assim, como toda criança que gosta de brincar de bola, como é que surgiu essa questão? Não, eu posso ser um profissional. Eu acho que o sonho de toda criança é ele ser profissional, principalmente do futebol. Hoje que a gente viu o aumento de todas essas modalidades esportivas, que estão muitos atletas se dando bem em outras modalidades, mas na minha época realmente era o futebol. Estamos falando da década de 70? Da década de 70. Década de 70. E meu sonho era ser jogador de futebol. Né? E eu tentei todas as posições, de lateral direito a ponta esquerda. É mesmo? Mas eu era muito ruim, mas não era pouco ruim, não. Com a bola no pé não funcionava, não. Aí, para eu não sair do baba, eu fui pro gol. E no gol, ali, eu fui me aperfeiçoando, fui me dando bem. E me tornei profissional. Teve alguém que olhou assim e falou, rapaz, é o seguinte... Com a bola nos pés você não é bom, não. Vai pro gol. Eu acho que teve alguém que teve um incentivo? Acho que todo mundo falava. Então foram vários. Meu filho, você já tentou alguma outra? Quando eu fui para a lateral direita, ele tentou no miolo da zaga. Aí da zaga eu fui para a lateral esquerda, para o meio de campo e tal, até centroavante. E Passou por todas as posições? Todas. Aí não deu certo. Para ir para a reserva, tá faltando goleiro, tá você. Para não ficar fora do baba, né? Aí eu tive que ir pro gol. Mas foi bom. Até porque também, Chico, você tem um porte físico, você é alto, né? E talvez essa seria... 1,83 m, na minha época, era o porte ideal para um goleiro. Hoje eles gostam mais daqueles goleiros grandões, né? Aqueles goleiros que a bola passa por baixo, não dá tempo dele chegar. Não dá tempo. Daqui que o cara pega, vai pegar dentro do gol. Isso? Você pode ver os grandes goleiros brasileiros, a agilidade deles é muito grande, porque eram goleiros de um tamanho médio. Né? Nós tivemos um campeão brasileiro, pelo Bahia, né? Que era o Ronaldo. O Ronaldo, se eu não me engano, tinha 1,74 m, 1,75 m.
E para mim foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Eu acompanhei muito aquele goleiro mexicano, aquele Campos. Sim, Campos tinha 1,75 m. Pois é, para goleiro muito baixo. Mas era muito bom realmente. E a Cantarelli tinha 1,80 m, menos de 1,80 m, 1,78 m, se eu não me engano, Cantarelli, que foi o goleiro do Flamengo. Depois que começou, né, a surgir, nós começamos a perder a hegemonia no futebol a partir do momento que nós começamos a europeizar o nosso futebol, né? Nós procuramos atender não só o futebol sul-americano, as disputas sul-americanas, mas nós conseguimos, erroneamente, eu acredito, e perdendo muito o talento do jogador brasileiro, imitar o futebol europeu, até mesmo pela rentabilidade que tinha o futebol europeu. Mas eu acredito que o Brasil nunca mais será campeão do mundo justamente por isso, porque nós não formamos mais atletas, mais jogadores de futebol aqui do Brasil, né? O menino começa a ter 8, 9, 10 anos de idade, começou a dar um chutinho errado, uma trivelinha ali, e já começa a levar o menino para fora do país. Então, tudo aquilo que aquela malandragem do futebol brasileiro, do futebol sul-americano em geral, nós perdemos justamente por estarmos mandando os nossos craques muito cedo para a Europa, né? Essa europeização realmente não fez bom e não foi salutar ao futebol brasileiro. O que temos de melhor. Não é? E não deu tempo da meninada nas ruas, arrancando o tampo do dedão, você lembra disso, quando a gente jogava bola? Naqueles campos curtinhos que a gente tinha que dar aqueles... Nós fomos para a Europa, esses jogadores vão para a Europa, tanto é que a seleção brasileira... A seleção brasileira hoje, ela não traz uma vontade de você ver, mas de assistir os jogos mais. Não é justamente porque você não tem jogador mais do brasileiro. Você não tem mais jogador do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo. São raros esses. A maioria desses jogadores são do futebol europeu e são jogadores que têm a mesma cancha, a mesma tarimba dos jogadores europeus, né? Não tem a mesma disciplina de um europeu. Consequentemente, essa grande diferença que nós tínhamos do talento, da malandragem, do drible, aquele drible fantástico que o brasileiro tinha, nós começamos a se igualar ao futebol europeu. Por isso que a gente... E aí foi perdendo espaço. E a gente provavelmente não vai ganhar mais. Eu me profissionalizei em 1983, 84. Eu fui para o Serrano. O Serrano foi fundado em 79, em 82 eu fui para o Serrano, comecei a jogar no Juvenil do Serrano, dali, um jogo que nós fazíamos a preliminar de Catuense e Serrano, o senhor Antônio Pena me viu jogar e eu fui indicado por um jogador da Catuense, que era de Vitória da Conquista, que era Dil Padeiro, né? Ele mostrou ao senhor Antônio Pena que eu tinha qualidade, o senhor Antônio me fez o convite, e em 1982 eu fui para Catuense. Foi onde eu fiz a minha primeira partida de futebol profissional, que foi justamente contra o Botafogo de Santa Amaro. Catuense e Botafogo de Santa Amaro. Nós vencemos 2-0 e foi ali que eu, aos 17 anos de idade, 16 e pouco, acho que não tinha nem 17, eu joguei já de titular na equipe da Catuense, que era uma grande equipe. Você lembra da equipe da Catuense? Bobô, Sandro, Van Dijk, Zanata, Luiz Henrique, Beijoca, aqueles caras. Serrano, Catuense? Eu só joguei no Serrano, na Catuense e no Poções. O Luizão deu uma saída, mas agora é a revelação. Rapaz, eu sou de 81. E aí, sempre gostei também, joguei futebol demais. E aí lá em Cândido Sales. E meu pai sempre foi árbitro de futebol. Clóvis. Ele sempre foi árbitro de futebol. E aí sempre tinha os jogos do dia 5, porque era aniversário da cidade, aí trazia... E eu me recordo que no antigo campo, Augusto Flores, campeão de terra, o Serrano ia pra lá. Rapaz, foi uma festa. Não, o Serrano vai vir. E aí ficava aquela coisa, mas será que vem aqueles jogadores mesmo? Não, moço, vem. E o Chico Estrela era o que mais era falar. Parece que era o mais conhecido. A revelação, Luiz, estou contando a revelação. E aí, rapaz... Tinha uma corda que ficava ao redor do campo. Isso. E aí eu me recordo da cena de tu entrando no campo, inclusive. Pulando a corda, tá na minha mente, tá fresquinha. Por que isso? Painho, ele era árbitro. Eu só não me recordo se nesse dia ele foi o árbitro.
Mas ele, rapaz, me escolhia sempre para ser um dos 4 garotinhos que entrava com a bandeira. E aí eu me recordo que eu entrei com a bandeira, tal, e aí eu vindo lá vocês, aquela coisa toda. Por quê? Porque na cabeça da gente ali, quando o carro de som passava nas ruas, é o time do Serrano, é o profissional, é aquele. Eu falei, rapaz, então eu vou ter a oportunidade. E aí eu me recordo, não me lembro agora quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Eu acredito que esse jogo, nesse campo aí, nós perdemos por 1-0, gol de Celso, O centroavante. saudoso Celso. Saudoso Celso, você lembra? Celso. Meu amigo Celso. Celso O centroavante. nosso Pelé. É. Porque ali, assim, teve outros. Óbvio que teve outros daquela velha guarda. Cal mesmo, ele foi um Maradoninha. Mas Celso mesmo, ele foi a referência. Celso era um Entendeu? grande jogador. Inclusive o Serrano era o Ajax. O Serrano, eu acho que nós jogamos contra o Ajax, não? Ou foi Naquela contra a época, seleção não de... se falava em seleção. Era. Porque lá tinha o Internacional, O Internacional, eu e lembro, tinha o Ajax. O Ajax, ele era o mais famosinho. Pistola, mesmo. você lembra de Pistolinha, Com né? certeza, Pistola. porque Pistolinha, na verdade, no Ajax, Pistolinha, ele não fez tanto sucesso. Ele fez sucesso no Rio Pardo do saudoso Irineu, né? O Rio Pardo, os Periquitos, os Verdinhos. Depois veio com o Carlitinho, o Messalto, veio fazer uma quebra, e foi quando entrou o Velho Barbeiro, que é o pai de Pistolinha, para assumir a, então, seleção. Aí fiz a tal da seleção. Então, todo dia 5, Catuense, inclusive, foi quem inaugurou O estádio lá, né? Com o gol, quem fez o primeiro gol foi Curió, inclusive, né? Curió. Ou seja, então essa aí foi... Quando você falou, eu lembrei do jogo que aconteceu lá no saudoso... É um celeiro de craques, eu digo ali, a cidade de Cantos Salles, é um celeiro de craques. Nós tivemos muitos craques ali, né? Inclusive Jamerson, não sei se você lembra, Jaminho foi pro Bragantino, jogou no Bragantino, jogou com Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei era invocado com Jamerson. Jamerson que era meio malandro e tal, e veio embora, você sabe como é que é Jamerson. Mas Jamerson foi um dos grandes goleiros que eu vi jogar, jogou aqui no Serrano, eu trouxe o Jamerson para jogar no Serrano, e era, sem sombra de dúvidas, uma grande revelação. Meu amigo que fala, sou do bom. Márcio, mas chamei de Dubão, né? Um dos melhores goleiros de Campos Salles. Por que não se profissionalizou? Né? Então, assim, muita coisa, às vezes, quando eu te perguntei em que ano você se profissionaliza, muitas vezes é oportunidade. A gente precisa aproveitar a oportunidade. A gente vê, não é só no mundo da bola, eu acho que no mundo artístico, principalmente com cantores. Você vê grandes cantores, né, que não conseguem chegar ao estrelato, mas que, sem sombra de dúvidas, um talento enorme e que não consegue deslanchar e fica naquela mesma e fica em um lugar. Tem uns que não têm a qualidade, tanta qualidade quanto eles, mas se destacam no cenário nacional. Isso é pura sorte, né? Eu acho que em toda profissão você deve ter sorte. Na política, no futebol, em qualquer lugar, né? Em qualquer ramo que você atue, você precisa ter esse fator, que é sorte, é muita sorte. Então, muitas pessoas não se profissionalizam, não viram jogador de futebol pela própria necessidade da família, que tem de trabalhar, que geralmente são pessoas oriundas de uma classe mais baixa, né? Com parcos recursos, mas fundamentalmente é isso. Você precisa dar sorte e você precisa ter boa vontade de investir, de chegar, porque... existe esse fator da família. Pô, você está jogando bola, parece coisa de malandro, né? Tá jogando bola. Principalmente na minha época, que desocupado. Mas as pessoas, elas precisavam trabalhar, até mesmo por ser arrimo de família, ou precisar ajudar a família. Então havia sempre essa necessidade das pessoas não irem jogar futebol, porque na época era coisa de malandro, ou sei lá, como se pensava, e ter que trabalhar duro para sustentar a família. Chico, e aí essa fase se encerra, né? Você disse que pendura as chuteiras e tal, profissionalmente falando, que depois, acredito que você, um babinho aqui, outro ali, você sempre participa, né? E aí você pensa, alguém falou, não, você leva jeito, a comunidade falou, não, um grupo de pessoas. Como é que entra a questão não, vou militar agora na política? A política, ela leva, né?
os anseios da sociedade, os problemas que tem a sociedade. Todo e qualquer político hoje, ele surge de um fato, né, que você precisa defender isso de alguma maneira, e daqui a pouco você defende, se destaca e tem o convite para que você possa se candidatar, para militar realmente na política. A política era uma coisa muito gostosa de se fazer, era sem sombra de dúvidas. As pessoas, as políticas, eles são privilegiados. Eles são, como segundo a Bíblia, escolhidos por Deus, né? Mas, infelizmente, como você faz a política hoje em dia é muito triste. É muito, realmente muito triste. Hoje em dia você não ganha uma eleição, você compra. Hoje não adianta você fazer, ter um bom discurso, ter projetos, você precisa ter dinheiro. Então, esse comprar explora mais aí. Por exemplo, hoje você não ganha, ou seja, eu sou um bom nome e a comunidade... Não, calma aí. Não é o bom nome. Se você não tiver recursos financeiros... Não, nem entre. Porque talvez a necessidade de quem está... Olha, eu costumo dizer que o político, ele é a fiel representação do povo que o elege. Fiel. Se você pegar o político, bater no liquidificador, e pegar o povo e bater em outro, e beber é o mesmo gosto. Então não adianta você dizer, o político é ruim, é ladrão, é bandido, é isso, é aquilo. Mas quem elege eles? Quem é? É o povo. E dentro do povo tem lá gente ruim, bandido, ladrão, tem tudo. Entendeu? Então essa é a fiel representação. Então hoje, devido à própria educação que o brasileiro não tem, que o próprio político não investiu mais em educação, para ele não dar essa possibilidade ao povo de ter conhecimento para fazer uma boa escolha, ele prefere não investir na educação, que é o fundamental de tudo, né? É o princípio de tudo, que é a educação realmente. Ele não investe para que ele possa ter o poder ali financeiro, para que possa galgar o seu êxito e fazer esse investimento. Política hoje é um investimento. E você foi vereador de um mandato, né? Tentou a reeleição, embora tivesse uma quantidade de votos maior do que na que te elegeu. 500 votos a mais eu tive. 500 votos a mais. Mas e aí? Pendurou a chuteira também político ou ainda está na luta? Não, hoje eu sou secretário de esportes do município de Vitória da Conquista. Quer dizer, eu fui escolhido como vereador por 1.573 votos. Né? E eu fui escolhido agora como secretário de esporte por 116.488 votos, que foram os votos que a prefeita Sheila Lemos teve, né? E que tem essa representatividade, e ela me convidou para assumir essa pasta. Eu que fui líder dela na Câmara, né? Que fazia parte da sua base. E que está em boas mãos também, né? É um cargo de confiança, mas totalmente técnico aí, porque não é qualquer pessoa que... Porque assim, quando você é difícil. milita nessa área, que você está sabendo, né? É difícil hoje, uma secretaria de esporte, talvez ela seja uma secretaria, não sei se é a mais importante, mas a principal, uma das principais pastas de um governo. Porque quando você fala em secretaria de educação, você cuida da educação. Quando você fala em secretaria de saúde, você cuida da saúde. Né? Secretaria de mobilidade, você cuida da mobilidade. Serviço público, você cuida do serviço público. Mas quando você fala secretaria de esportes, ela engloba todas essas secretarias que eu lhe falei. Quem da saúde não milita no esporte? Né? Quem do serviço público não milita no esporte? Quem da educação não milita no esporte? Então, todo mundo está ali voltado realmente ao esporte. É uma pasta importantíssima, que eu aqui agradeço à prefeita Sheila Lemos por ter esse desprendimento, de ter me escolhido. É uma honra muito grande para mim, como eu lhe falei, são de 116.488 votos que a prefeita teve. Sem sombra de dúvidas, é a grande liderança do Sudoeste da Bahia, né? Vem se transformando nessa grande liderança, não só pelo número de votos que teve, que, sem sombra de dúvidas, é uma grande votação, né? E ela se torna essa grande liderança do Sudoeste da Bahia, numa da cidade mais importante da região, que é a Vitória da Conquista, e que hoje o destino dos estados são traçados, passados pela nossa cidade. Né? Você vê que a Semineto, que é o candidato dela ao governo do estado, está sempre aqui, né? Tem interesse em Vitória da Conquista. Porque nós estamos falando da terceira maior cidade da Bahia, né? A segunda do interior. A segunda do interior. Uma cidade hoje que tem quase 280 mil eleitores. É uma cidade que se despolitizou
a partir da década de 80. Foi uma cidade que, infelizmente, se despolitizou. Nós não temos representatividade e política se faz com compromisso e representatividade. Conquista é uma cidade hoje que, apesar de ter 280 mil eleitores, Vitória da Conquista não tem um único representante, nem na Assembleia Legislativa, nem no Congresso Nacional, eleito unicamente com os votos da cidade. Então, esse comprometimento que o candidato tem com a nossa terra, ele precisa dividir com outras regiões e com outras cidades. Nosso último deputado federal eleito unicamente com os votos da nossa cidade foi o doutor Guilherme Menezes, né, que embora seja do PT, mas foi uma das grandes lideranças dessa terra. A gente tem que tirar o chapéu e tem que respeitar. Não é? Mas o que nós precisávamos mesmo aqui na nossa cidade era representatividade. Nós precisávamos eleger políticos, tanto para o Congresso Nacional quanto para a Assembleia Legislativa do Estado, que fossem de Vitória da Conquista, até porque tem capital político para isso. O compromisso com essa terra. Eu não quero aqui julgar, não é? Quem vem aqui e recebe quem seus vem votos. Pronto. E o que mais me deixa triste é que um vereador ele se elege, bota o diploma embaixo do braço e vai para Salvador negociar o mandato com o deputado. Quer dizer, qual o comprometimento que um deputado de outra região tem com a nossa? Vitória da Conquista é a referência do Sudoeste. Ora, a gente não fala só da cidade, a gente fala da nossa região. Nós precisávamos ter o protagonismo político aqui na nossa cidade. Nós precisávamos ter líderes políticos como nós tínhamos no passado, que quando nós tínhamos aqui uma cidade com 80 mil habitantes e não eleitores, nós tínhamos 3, 4 deputados estaduais, 2 ou 3 deputados federais. Chico, você acha que, com base nisso que você está dizendo, o povo acordar, o povo entender que nós precisamos ter uma representatividade mais genuína, mais nossa, até porque nós temos votos para isso. Isso também se reflete muito nas indicações políticas, né? Essa mudança, eu digo mudança porque pelo que a gente acompanha nas redes sociais, a prefeita ela estava inclinada a um apoio estadual para determinado candidato, né? Que, segundo ele se diz até surpreso, quando ela disse, não, olha, eu vou lançar, vou apoiar meu esposo, assim, assim, assim. Você acha que ela está mudando a visão para esse entendimento que você está tendo, não ter uma pessoa mais nossa, daqui da terra, desse chão, ou por questões mesmo de negociações políticas, como você está dizendo, já que você vai negociar com Salvador, se negocia aqui em Conquista mesmo. Como o que você vê, uma vez que você ficou na vereança, foi 4 anos, como que você vê essa mudança? Você acompanha essa linha de raciocínio que você acabou de dizer? Não, é porque nós precisamos de alguém nosso. Ou, não, é porque Conquista está crescendo tanto, o trabalho está sendo tão bem feito, que nós não podemos confiar na mão de qualquer um. Como você vê essa situação? Olha, Sheila Lemos, ela foi uma surpresa política, né? Sheila era filha de Dona Irma, né? Hoje Dona Irma é a mãe de Sheila. Né? Então Sheila ela cresceu muito. Sheila é uma mulher inteligentíssima, uma mulher que administrava uma das maiores fortunas de Vitória da Conquista, no âmbito privado, né? E mostrou a sua capacidade no público. Demorou um pouco, mas mostrou. Né? Por que ela demorou? Porque Sheila recebeu uma cidade endividada. Uma cidade que, infelizmente, quando o seu antecessor recebeu da mão do PT, que eu sou ideologicamente contra, né? O PT, a minha ideologia é contra o PT, eu sou de direita, sou um centro-direita, mas, como eu já te falei, o doutor Guilherme foi um dos grandes administradores de Vitória da Conquista, entregou a nossa cidade, né, ao seu sucessor com 12 milhões na conta 00, com 120 milhões de obras a realizar, uma cidade adimplente, sem dívida nenhuma, uma cidade que realmente muito bem administrada. Quando ele entregou essa cidade para o antecessor de Sheila, ele tocou. Infelizmente, ele não tinha, não o fato de ser desonesto, né? Porque a gente está falando
do nosso saudoso Ezen Guzmão, foi um dos homens mais sérios, íntegros e honestos que eu já conheci em minha vida. Mas a sua capacidade administrativa era muito curta. A gestão não foi tão Não é? eficiente Não, como... tanto não foi que ele perdeu a eleição no primeiro turno. Não é? 15 dias depois ele conseguiu vencer. Ele perdeu com 3 mil votos, com 15 dias depois fez o milagre de fazer uma reversão e ganhar com 17 mil votos de frente. Não é? Que é uma coisa que você nunca viu na política mundial. Mas houve esse negócio. E Sheila Lemos era sua vice. Daí já começa a ter o dedo da prefeita Sheila Lemos. E quando ela recebeu essa prefeitura, ela recebeu uma prefeitura com aproximadamente né, um terço do seu orçamento de endividamento. Mesmo ela fazendo parte ali do... Ela não fazia parte ainda. Ela era só a candidata a vice. Quem era a vice era a mãe dela. Ela foi indicada pela mãe para ser vice. E, infelizmente, o prefeito não conseguiu vencer o Covid, veio a falecer, para a tristeza da cidade. Sheila Lemos teve que mostrar na iniciativa pública o mesmo que ela teve, que ela era capaz da iniciativa privada. Mas ela tinha um rombo muito grande. Né? E Sheila só começou a se destacar depois daquele empréstimo de 160 milhões, não é? Que Só foi quando... Ela recebe a prefeitura com déficit de quanto? Um terço do orçamento de dívida, mais de 300 milhões de endividamento. Não é? E quando ela recebe a cidade, ela administra, né, uma dívida. Ela não tinha dinheiro para gastar. E, como nós já falávamos, o modal de se fazer política hoje são emendas parlamentares. Mas como Vitória da Conquista, a segunda cidade do interior baiano, a terceira cidade da Bahia, sem representatividade política, de onde viriam essas emendas parlamentares? Então não tinha. A única coisa que ela poderia fazer, e que tem que fazer até hoje, é tomar empréstimo, junto a órgãos governamentais. Você já imaginou? Todos os recursos da União saem do município. E para esses recursos voltar para o município, eles têm que voltar por emendas parlamentares. Nós não temos representatividade. Para a gente adquirir esses recursos, tem que tomar dinheiro a uma entidade do governo federal a juros. Mas aí não está o problema? Esse é que é o grande problema. Nós vamos chegar lá. Apontam nós vamos chegar lá. Os parlamentares a serem votados? Isso, nós vamos chegar lá. Sheila, então, depois desse empréstimo, ela consegue mostrar a sua capacidade administrativa no setor público. Saindo da iniciativa privada, indo para o setor público, ela conseguiu mostrar a sua capacidade administrativa, que é fenomenal. Tanto na iniciativa privada, e agora mostrando, depois desse empréstimo, quando tinha dinheiro na prefeitura, ela mostrou que ela realmente é competente e houve um entendimento dos eleitores e da população, lhe otorgando uma vitória massacrante, nunca visto na nossa cidade em todos os tempos, em obter 116 mil votos, 116.488 votos, que fez ela vencer a eleição ainda em primeiro turno. Esse foi o primeiro e único empréstimo, fora os 400 agora? Não. O governo anterior já tinha tomado outros empréstimos. Sim. Já tinha tomado. Se eu não me engano, esse de 400 é o Finisa 5, já é o quinto empréstimo. Mas eu sou contra você tomar empréstimo. Mas como eu lhe disse, é um mal necessário, porque nós não sabemos votar. Nós não temos representatividade política e, infelizmente, nós temos que trabalhar com dinheiro emprestado. Né? Eu sou contra. Mas, como vereador, eu tive que votar a favor pelo entendimento que tenho de que a cidade precisava de recursos para fazer investimento em infraestrutura. Né? Nós não tivemos. Nós temos um deputado federal, né, que é o professor Valdenor, professor Nonô. Em obras estruturantes, o professor Valdenor não botou um centavo durante todos esses mandatos que ele tem como deputado federal. R$1 para obras estruturantes em Vitória da Conquista. Então, nós somos as cidades acéfalas de investimentos em relação a emendas parlamentares. Dentro dessa visão, eu vou chegar agora onde você me provocou. Nessa escolha da prefeita Sheila Lemos em fazer esse convite, que houve uma resistência muito grande do seu esposo, que é uma pessoa inteligentíssima, que sempre trabalhou nos bastidores, não é? Nessa falta de liderança que nós temos, de ela construir dentro da sua própria casa, que saiu grandes lideranças, a exemplo da sua mãe, de ela trazer o seu esposo,
que tem uma capacidade muito grande política, ele é inteligentíssimo, talvez, e eu não quero ser injusto aqui com a minha prefeita, talvez mais capaz ainda do que a prefeita Sheila Lemos. Ele é de uma inteligência absurda. Eu conheço, foi ele que me levou para o governo de Sheila, quando eu fazia parte da oposição, né, que eu fui eleito na oposição, a articulação toda quem fez por ele. Então ele tem essa capacidade política. Não é? Então, inteligentemente, a nossa prefeita, que se transforma na grande liderança do sudoeste da Bahia, teve esse entendimento que nós precisávamos agora, não é, de uma liderança, pelo menos para a Assembleia Legislativa do Estado, e aí, consequentemente, a gente voltar àquela velha Vitória da Conquista que produziu tantas lideranças que nós já tivemos aqui a ter 2 ou 3 deputados federais e 4 deputados estaduais. Ô Chico, na verdade, assim, deixa eu abrir uma aspas aqui. Quando eu te faço essa pergunta, porque assim, quando o eleitor ele está ouvindo o seu candidato, né? Votei em Chico porque a confiança e tal, aí Chico fala assim, olha, vota em Cleito. Estou aqui apresentando Cleito aqui, ó. Aí ele não está votando em Cleito, ele está votando em Chico. A transferência de voto é muito difícil. Porque ele não me conhece. Mas ele conhece Chico, então é uma responsabilidade muito grande. Quando você fala assim, Sheila administra dívidas, mas na primeira oportunidade que ela teve de fazer um empréstimo, ela já começou a equilibrar a balança e com os outros, o segundo, o terceiro, o quarto empréstimo. Só que não é isso, por exemplo, o Xandó. Xandó é o líder do governo aí e tal, aquela coisa toda, e ele pega batendo de frente e já diz o contrário, né? Uhum. Não, está endividando mais ainda o município, nós só iremos, e teve até uma frase dele aí que eu até peguei e vi, ele dizendo o seguinte, talvez nós teremos a noção desse rombo quando o próximo gestor chegar, porque agora a operação está para buraco, né? Tá tudo muito lindo, tá tudo muito aquela coisa, mas quando o próximo gestor chegar, que sentar na cadeira e falar assim, calma aí, deixa eu ver a situação, ou seja, nós não teremos mais crédito porque o município está todo endividado. Você já traz um outro viés. O que você acha dessa fala aí? Olha, é uma frase política. Não é? Porque se ele pegasse no próprio partido dele, no governador do estado, que é do partido dele, agora mesmo está pedindo mais 2 bilhões de reais emprestados. O governo Jerônimo já tomou 25 bilhões de reais emprestados para o estado da Bahia. Então, qual é a moral que ele tem para criticar a prefeita Sheila por estar precisando de empréstimos, né, porque não tem representatividade política e há essa necessidade, porque os recursos da nossa cidade vão para a União. E ela não está voltando porque nós não temos representatividade. O deputado dele, que é o deputado do PT, não traz emenda para a Vitória da Conquista porque é adversário político. Eu não quero tirar a razão dele. Talvez se eu estivesse na situação dele, seria a mesma coisa também. Uhum. Entendeu? Então não o culpo. Eu culpo o povo que vota errado. O nosso povo que vota em candidatos de fora que não tem comprometimento com a cidade. Mas é como eu tô te dizendo. Mas quando eu digo assim, por que ele chega e diz assim, a prefeita vai endividar a cidade e tal, quem vai é o próximo. E o governo do estado não é a mesma moeda? Mas eu te pergunto o seguinte, o erro está onde? Está no povo que votou em alguém de fora ou no político que fez lá os seus combinados, os seus acordos, como você acabou de dizer? O político, olha, o vereador pega a pastinha, coloca debaixo do braço e vai para Salvador negociar com o parlamentar. Aí logo depois aqui nós temos 23 vereadores, né? Isso. Aí vem de lá cada vereador com um parlamentar. Aí a pergunta é, o erro está no povo que votou em alguém de fora ou nesse vereador, nesse representante de conquista que apresentou esse parlamentar para a comunidade num primeiro momento, talvez pensando em seu benefício próprio, e aí é como eu acabei de te falar, eu sou eleitor de Chico, eu não conheço José, mas aí Chico, eu não sei qual o combinado que tem lá, Chico me apresentou José. Mas você sabe qual é o combinado? Bora, o combinado você sabe qual é. O combinado você sabe qual é. Ninguém, absolutamente ninguém, traz um candidato de fora que você tenha recebido dinheiro. Ninguém. Por que um cara vai trazer um candidato para a Vitória da Conquista? Por quê? E eu quero que me provem isso. Por
por que alguém traz um cara que você nunca ouviu falar aqui na cidade, Sem nunca serviço pisou o pé aqui na cidade, nunca fez nada pela cidade, e ele é apresentado como a solução dos problemas para a Vitória da Conquista, porque alguém foi lá, negociou com o cara e trouxe o cara para aqui. O que o cara vai trazer para a Conquista? O que? Nada. Ele não tem compromisso nenhum com a cidade. Ele tem com aquele que trouxe ele para aqui, que ele já pagou. O cara já recebeu. E não estamos falando de verba parlamentar que vai Aqui é verba povo. parlamentar, moço. É dinheiro, o cara recebeu foi dinheiro mesmo para trazer candidato de fora para aqui. Eu acho uma irresponsabilidade de uma pessoa que se diz político trazer alguém para apresentar para a sociedade, apresentar para os eleitores e dizer que esse cara vai ser bom. Aí o cara ganha a eleição, ele nunca mais pisa o pé aqui, você sabe por quê? Porque ele já pagou o que ele comprou. O combinado, O combinado já está certo. E o cara recebe antes. Então nós precisamos, Vitória da Conquista precisa ter discernimento para entender que política se faz com compromisso e representatividade. Nós precisamos de pessoas. O cara pode ser o pior cara que existe, mas ele sendo da cidade, o compromisso dele é com a cidade, pô. Sim. Então nós precisamos de gente. E nós temos pessoas competentes, a exemplo do esposo da prefeita, que é o Wagner Alves. Dr. Wagner é uma pessoa que tem uma capacidade absurda. Ele sabe realmente, ele vai ser um dos grandes políticos de nossa cidade. Você pode ter certeza. Absoluta, eu estou garantindo aqui que ele vai. Você entendeu? Vai sim. Primeiro porque ele tem compromisso com essa terra. Ele é daqui de Vitória da Conquista, ele mora aqui em Vitória da Conquista. Apesar de ser da região, se não me engano, é filho de Encruzilhada, mas é de Vitória da Conquista, ele mora aqui. O escritório dele é aqui, ele é um profissional da advocacia daqui, ele entende de política, ele conhece, e foi reticente a entrar, ele não queria. Entendeu? A prefeita lutou muito para convencer. Não só a prefeita, como o grupo da prefeita lutou para convencer. Wagner vai ser um presente para a sociedade conquistense. Ô Chico, o que você fala sobre a situação de esse pensamento ser o pensamento da comunidade? Não, olha, já cansei de votar em José de Salvador, de Maria de Feira de Santana, que vem aqui só na época de eleição e que também vem pelo combinado da liderança lá. Vou votar agora no candidato da minha terra. Você já imaginou? Eu quero votar no candidato da minha terra. Aí você olha para a base da prefeita na Câmara de Vereadores e vê que a base, ela seguiu um pensamento diferente daquilo que o secretário está hoje aqui comentando conosco, com a nossa audiência. Né? Da presidência, de um grupo formado pela presidência. Qual é a visão disso? Não é, então, nesse sentido, votar em alguém da minha terra. Pronto. Não é votar em alguém da minha terra. Eu acho que a sociedade ela precisa abraçar isso. Não é porque fulano de tal está me pedindo para eu votar em fulano que eu vou ter que votar. A menos que ela esteja recebendo alguma coisa que é errado. Você está negociando o seu voto. Você está vendendo o seu voto. Aí não é consciência. Aí é você receber. Sim. Porque você pode ter certeza absoluta, como eu já disse, absolutamente ninguém vai apresentar um candidato de fora de Vitória da Conquista que não tenha compromisso com a cidade, apesar de que nós temos alguns deputados que têm investido muito pouco em Conquista. Mas investe em alguma coisa. Esses até podem ser até merecedores, não é? Mas eu lhe digo ainda, um deputado federal, ele tem praticamente entre emendas parlamentares, emendas de bancada, quase 80 milhões por ano para colocar na cidade. Aí vem um cara aqui e bota 2, 3, 4, 5 milhões em época de eleição, no último ano, e vai levar 2, 3, 4 mil votos, meu irmão. Então a gente fica sem representatividade. E é essa consciência que o povo deveria tomar, mas que infelizmente não vai tomar. E aí serão 4 anos que nós iremos Aí sofrer. são mais porque aí 4 você tá anos dizendo, tomando dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. Você vai convencer Dona Maria, lá do Nossa Senhora Aparecida, que está com sua ruazinha asfaltada, que não está mais com aquela lama e tal, que não é bom você tomar dinheiro emprestado? Não pode, essa rua dela está asfaltada.
Tá bonitinha. Se o benefício estiver chegando para o cidadão... O benefício chegou, mas esse benefício poderia... Olha, eu vou lhe dar um detalhe interessante. Nós comemoramos, depois da aprovação, que eu era vereador, líder da prefeita, nós comemoramos um empréstimo de 160 milhões junto à Caixa Econômica Federal. A juros. Nós somos a segunda cidade do norte e nordeste do Brasil em qualidade de vida. Você sabe disso. Uhum. A melhor cidade de se viver na Bahia é Vitória da Conquista. E no norte e nordeste do Brasil, a primeira é Petrolina. E a segunda é Vitória da Conquista. O IDH aqui do nosso município é muito alto. Aí você vai entender o que eu estou falando. Vitória da Conquista, nós comemoramos o empréstimo de 160 milhões. Enquanto Petrolina, que é a melhor cidade de se viver do norte e nordeste do Brasil, na mesma época, estava comemorando 380 milhões de emendas parlamentares, que é a fundo perdido. Quer dizer, nós tomamos 160 para pagar juro e pagar o capital. Petrolina, que é a melhor, recebeu 380 milhões de emendas parlamentares, a fundo perdido. Então, como é que nós vamos ser a primeira? Vai ser difícil. Como nós poderíamos ser a primeira e com uma administração do calibre que a prefeita Sheila Lemos vem fazendo em Vitória da Conquista, se nós tivéssemos representatividade no Congresso Nacional, nós seríamos a melhor cidade de se viver do Brasil, meu irmão. Não era do Norte e Nordeste, não. Porque essa mulher ela tem uma capacidade muito grande administrativa. Ela teve a capacidade dela de administrar os negócios dela, que ela administra uma das maiores fortunas de Vitória da Conquista, e ela teve a sua capacidade administrativa no setor privado, no setor público, que foi administrar a cidade de Vitória da Conquista, que lhe otorgou 116.488 votos, nunca visto na nossa cidade. Quando tenta se implantar um modelo privado, você é um empresário no ramo da vida privada também, quando você tenta implantar um modelo que está dando certo ali, você enfrenta algumas situações ruins para você implantar ele na questão pública. Por quê? Porque enquanto na sua vida privada, na sua empresa, você manda, você tem seus diretores, mas você domina, você detém ali o rumo das coisas, né? Tem as rédeas da coisa nas suas mãos. Na questão pública, é um jogo de interesse. É porque isso, é porque aquilo. A gente está vendo agora com essa indicação do Dr. Wagner, né? Era para o quê? Com 100 e tantos mil votos, com um trabalho prestado, era para, no mínimo, a base chegar e dizer assim, vamos abraçar aqui o projeto, porque nós já vimos que deu certo de uma forma. Vamos começar, porque todas essas pessoas que vão buscar candidato de fora, que são políticos, eles têm a capacidade também de um dia serem deputados, esses vereadores. Agora eles não vão ser nunca, por quê? Porque eles se menosprezam. Você entendeu? Eles precisavam lançar o nome deles para ser candidato. Perdia uma, perdia duas, mas ganhava na terceira, na quarta, ganhava. O presidente Lula foi ganhar na quarta eleição. O próprio Ezio Guzmão foi ganhar na quarta eleição. Você entendeu? Então, a gente precisava e tinha a necessidade de formar novos líderes políticos na nossa cidade. E não sair e buscar pessoas de fora para apresentar a sociedade conquistense para levar os votos daqui, pô. Ô Chico, hoje você está à frente de uma pasta, como você disse, né, muito importante, que também foi uma das bandeiras do seu mandato. No entanto, é uma das bandeiras que mais ficou evidente, inclusive tem uma representatividade muito grande, ela estava até por aqui, né? A Abigail estava por aqui agora, Chico não anda sem a Abigail. A Abigail acompanha Chico para tudo quanto é lugar, ela deve estar num cantinho aqui, né? Ou seja, a causa animal está aqui do lado, está aqui do lado, Está aqui, não sai não. Ou seja, a causa animal. Você é um dos precursores aí, principalmente na defesa. Não é simplesmente levantar uma bandeira, balançar e dizer assim, eu amo pet, eu amo animal e tal, se elege e no outro dia tem um animal sofrendo uma coisa ou outra, é o último número a ser discado, né? Eu tenho uma curiosidade, como que nasce essa paixão, esse amor, é lá na infância ou foi porque durante a sua vida você percebeu maus tratos, percebeu uma certa... E você falou, não, agora eu vou ter que fazer algo. Aí você começa a fazer algo. Você disse que tem mais de não sei quantos cachorros, né? Tem um bocado. Tem um bocado de cachorro. E aí você leva essa causa animal para ser uma das bandeiras para ser defendidas no Legislativo. Surge como isso aí? Olha, eu acho que para a pessoa, primeiro, para ela dizer que defende uma causa,
ela precisa ter o comprometimento com essa causa. Eu não posso defender causa animal sem ter um cachorro. E minha vida todinha eu andei com um cachorro do lado. Né? Todo lugar que eu chego, a primeira coisa que perguntam é: cadê a Abigail? Cadê Biga? Não veio? Cadê? Você passa no meu escritório, Biga está lá tomando conta. Quer dizer, eu tenho verdadeira paixão, não é? Por essa causa animal, e acredito que as políticas públicas, a gente poderia ter mais políticas públicas voltadas à proteção animal. Caso que a prefeita Sheila Lemos tem. Nós somos, se eu não me engano, na Bahia, a única cidade que tem uma clínica popular animal, que é a Casa. Né? Agora, nós precisamos tomar um cuidado muito grande quando a prefeita criou essa clínica popular, de não prejudicar os profissionais que vivem disso, que são os veterinários, que estudam muitos anos, né? Abrem uma clínica particular e precisa realmente. Porque se a prefeita abrir para todo mundo para atender os animais ali na casa, vai prejudicar. Ninguém vai. Se você tem um atendimento de graça e ali é um atendimento bom, é um grande atendimento, são profissionais competentíssimos que tem ali, ninguém vai levar o animal numa clínica particular, vai quebrar as clínicas da cidade todinha, né? Isso é uma questão social também. Então, lá, na clínica popular, só atende quem tem o cadastro único, né? Tem uma série de fatores que para a pessoa poder ter esse atendimento lá. Mas a prefeita, ela é muito sensível em relação à causa animal, do mesmo jeito que eu sou. Não é? Eu nunca aproveitei assim do que eu sinto pelos animais, da minha causa animal, não é? Do que eu gosto, amo cavalo, sou apaixonado por cavalo, tenho maras que tem cavalo, mas eu nunca tentei tirar proveito disso daí. Eu não preciso provar para ninguém que eu gosto de animal, que eu gosto de cachorro, porque eu ando com um o dia todinho, né? Então, essa é uma causa que eu gosto mesmo, que eu apoio. Mas, na realidade mesmo, a minha grande preocupação em relação à causa animal, a minha preocupação são com os protetores. Porque os protetores, eles amam tanto o cachorro, um gato, alguma coisa, que eles dão tudo que ele tem, eles acabam o que eles têm para proteger um animal. Né? Eu acho que aí precisava realmente de mais políticas públicas, a gente precisava de ter um número maior de castrações, porque a solução de todos os problemas que a gente tem na sociedade hoje de animal de rua é a castração. Né? A gente encontra muita dificuldade em castrar os machos, as fêmeas, no caso, porque o macho você castra, você pode até soltar na rua de novo. Não é? Mas a fêmea, ela necessita de um tempo maior, não é? Para que possa se curar ali, porque tem um talho na barriga, um corte na barriga, pontos e tal. Mas eu sou realmente um apaixonado. Eu gostaria muito. E o grande problema, olha, eu vou dar um detalhe aqui que talvez ninguém saiba, mas o grande número de animais de rua em Vitória da Conquista se dá justamente nessas nossas cidades circunvizinhas, que pegam seus animais, colocam dentro de um carro fechado e traz para soltar na zona rural de Vitória da Conquista. Esses animais migram para onde estão dando comida. A gente tem esse grande problema aqui na cidade, muito. Todas essas cidades eu já vi denúncias, pessoas de lá dessas cidades denunciando, né? O cara enche uma Kombi, que é fechadinha ali de cachorro, na sua cidade que está lá na rua, e chega e joga ali, vamos dizer, na estiva. Joga ali, alguém começa a alimentar os cachorros, eles começam a migrar, sai ali pela UESB, que dão o alimento e a água para o cachorro e fica ali. Hoje a UESB está empesteada de cachorro. Você está passando de moto, né, os cachorros estão mordendo, o povo está passando de moto. Né? Então, a solução desse problema é justamente esse. É uma castração. Né? Você ter... É muito difícil você ter um local para você ter esses cachorros, né? Um local para esses cachorros ficarem. Canil, né? Tipo um canil, porque ali vai ser depósito de animal e o custo é muito alto. Altíssimo. Muito alto para a sociedade. Porque não é simplesmente pegar um espaço e colocar lá, não. Vai ter que ter toda uma estrutura. Veterinário. Mas, assim, políticas públicas para essa finalidade, com essa finalidade, é necessário que se tenha mesmo. Chico, nós já estamos chegando aqui ao finalzinho, até porque também você tem um compromisso já. Mas eu queria te perguntar, e aí, aquela polêmica com a galera do Baba já foi resolvida? Parece que na época aí, até na situação, a galera parece que
Não, vai me cobrar, vai cobrar o valor do baba para investir. E cadê o dinheiro da prefeitura que não investe? Olha, Depois veio a questão da taxa da iluminação pública, que disse que seria também destinada. Como é que ficou essa situação aí, gente? Desembaraça pra gente. A gente precisava ter, em relação à coisa pública, uma coisa que chama-se pertencimento. A gente precisa entender que a coisa pública é nossa. Apesar de ser administrada por uma prefeitura, mas o público é de todos. Né? Se você tem um campo, a polêmica gerou justamente isso, porque nós fizemos uma reunião com todos os babeiros lá do campo da Lagoa das Bateias, e foi uma proposição nossa da gente ter uma colaboração, né, ali para que a gente para que nós pudéssemos manter todos os babas. O que aconteceu? Aquele campo da Lagoa das Bateias, ele é um campo que foi projetado para usar 60 horas por mês, para uma manutenção de 4 em 4 meses. Aquele campo e até hoje é usado por 600 horas. Quer dizer, 10 vezes mais do que o campo suporta. Para isso, você tem que ter uma manutenção muito maior. Né? Você não pode ser uma manutenção de 4 meses. Tem que ser uma manutenção, basicamente, de mês em mês. Não é? Então, a prefeitura não tem recurso para isso. A prefeitura tem prioridades. Né? Você precisa investir na saúde, na educação, no social. Você não pode tirar todo o dinheiro para investir só ali. A solicitação foi feita em relação aos babeiros, para que cada um desse uma contribuição para que a gente pudesse fazer essa manutenção com uma periodicidade mais curta. Pronto, isso foi entendido por todos, mas se sempre tem aquele cara da oposição. É uma questão política. O cara deu contra, que acha que não deve. E houve uma crítica muito grande. Mas, se você for fazer hoje um evento ali no Centro de Cultura, que é do Estado, administrado pelo Estado, que é do Estado, né, um equipamento do Estado, qualquer evento que você vai fazer no Centro de Cultura, você dá uma contribuição. Uma contribuição de melhorias ali, para cuidar do espaço e tal. Foi isso que foi proposto lá. E todos aqueles que participavam, que batiam o baba, houve esse entendimento. E todos aceitaram, todos resolveram colaborar. Mas você sempre tem uma oposição que quer minar. E aí é esse pouco aí que faz a fumaça e que já vira e que viraliza. E aí parece que foi uma confusão e aí vende-se a ideia de que estão privatizando a coisa pública, inclusive o baba, aquele que é o lazer, que é a diversão. Ali eu fiz a reunião, era a coisa mais simples do mundo. Você que a prefeitura vai manter? Vai, então vamos escolher aqui quem vai utilizar 60 horas mensais, não mais as 600. Aí ninguém quer abrir mão. Aí ninguém quer abrir mão, você entendeu? E aí foi uma colaboração tão irrisória, parece que R$100 por mês por mês por cada baba, né? Que eu acho que pelo número de participantes dá R$3, R$2,50, R$3 para cada um, que é menos do que um refrigerante que ele toma depois do baba. Mas não é uma cobrança, era uma contribuição, né, que a gente está fazendo e está dando certo. Né? A gente está conseguindo manter isso aí porque é muito difícil hoje você manter equipamentos públicos com uma população que são raros o que tem o sentimento de pertencimento. Esse aí é ou não é o grande desafio da pasta que você está fazendo? Não, isso não é desafio nenhum. O desafio da pasta, eu acho que a gente deveria cobrar mais era a construção de novos equipamentos. Né? É igual imposto. Aí você citou a taxa de iluminação, a taxa do lixo, tantos esses impostos. Você não pode criticar o imposto. Você tem que criticar o serviço não feito. Você tem um imposto? Tem. Então, a gente paga imposto, a gente tem que cobrar. Olha, se a gente só tem um campo, a gente está pagando imposto, a gente precisa de 2 campos. Vamos cobrar a construção de mais um campo. E não cobrar o imposto. Vamos dizer, a taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública, houve esse reajuste. Por quê? Porque a prefeita tinha a necessidade da nossa cidade de melhorar a iluminação. Quer dizer, Vitória da Conquista hoje é uma cidade que em todos os postos da cidade, nós temos um braço de LED. Quer dizer, mudou completamente a iluminação pública da nossa cidade. Como é que você muda isso? Com a condição que você tem, você não consegue mudar. Aí, justamente isso que houve a nossa defesa em relação à taxa de iluminação, ao reajuste da taxa de iluminação, justamente pela necessidade da gente melhorar
essa iluminação. Inclusive, ele vai ser um dos convidados que vai estar aqui por esses próximos dias aí. O Xandó aplica essa ideia de taxa de iluminação pública a uma outra situação, que não é para melhorias, né? Mas para que possa ser investido de forma contrária ao que o projeto está sendo votado, que foi votado, para ser aplicado. Que tem gente que, inclusive, que nem tem a energia lá num determinado local, mas ele vai precisar pagar. E o nome que se dá melhorias não vai chegar de fato. Acho que fez até um desafio, né? Não sei se chega para você essas coisas. Chega pra gente porque a gente lê de tudo, né? Mas aí a senhora guarda a sua conta. E aí ano que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tu me apresenta. Olha, Xandó o discurso de Xandó é um discurso de oposição. Graças a Deus, em Conquista, ele nunca vai ser situação. E a gente não vai poder julgá-lo numa situação. Né? Porque com fé em Deus, o PT nunca mais vai tomar o poder em Vitória da Conquista. Mas é um vereador de um discurso de oposição. Ele é contra tudo. Tudo que se lançar, por melhor que seja para a cidade, ele vai ser contra. Que, na realidade, a gente precisa entender. Né? É um vereador de oposição. Quer dizer, tudo que é implementado em Vitória da Conquista, que é implementado no governo do Estado, ele critica o que é implementado em Vitória da Conquista, que é a mesma coisa que é implementado no governo do Estado, a respeito até dos próprios empréstimos. E assim, quando você fala assim, a gente vai entender porque é de... Não, o certo seria, eu sou da oposição, mas se o beneficiário vai ser o povo, eu quero saber de ideologia, você acabou de falar aqui, ó. Você é contrário às ideologias do PT, tanto é que você é de centro-direita. Mas você reconheceu e referendou aqui, né? Fez deferências aqui à administração do Dr. Guilherme Menezes, lógico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diz Totinha, é uma faca de 2 legumes. Uma faca de 2 legumes. Chico, que bom te receber aqui, cara. Você precisa voltar mais vezes. Aí você vai ter que ver com aí um espaço na sua agenda. Não, você vir com mais que nada, mas só a gente vem aqui, você quem manda no meu horário é a Anne ali. Aí pronto. Já deixa. É um prazer muito grande. Eu gosto de discutir Vitória da Conquista, não é? Eu quero voltar só para a gente terminar, para a gente não encerrar sem falar da taxa do lixo. Sim. Não é? Quando a gente teve aquele problema, aquela polêmica em relação à taxa do lixo. A taxa do lixo, a taxa de resíduos sólidos, foi um dos poucos acertos que Lula teve na presidência da República. Um dos poucos. Foi a criação dessa lei de resíduos sólidos, que é a taxa do lixo. Foi uma criação do PT, que o PT de Jiquié votou a favor. E o PT de Conquista trabalhou para ser contra. Olha, nós tínhamos ali uma propositura feita dentro do projeto de lei do vereador Marcos Vinícius, do delegado Marcos Vinícius, e nós conseguimos colocar lá que no primeiro ano, quem ganhasse até 6 salários mínimos não pagaria a taxa de lixo. No segundo ano, até 4 salários mínimos não pagaria a taxa de lixo. E a partir do terceiro ano, quem ganha até 2 salários mínimos, quem tem um rendimento de 2 salários mínimos na sua residência, está isento de pagar taxa de lixo até hoje. A taxa de lixo é um imposto criado para ter a melhoria na coleta e no serviço do lixo. Um dos poucos acertos do presidente Lula que a gente tem que tirar o chapéu. Você viaja e você vê quando você chega nessas cidades pequenas, assim que você vai chegando na cidade, de um lado é um aterro sanitário, um depósito de lixo, e do outro é uma coisa feia. Daqui 30 anos, 20 anos, isso aqui vai ficar insustentável, insuportável. Quando ele criou essa taxa de resíduos, foi para que essas cidades ou apresentassem uma renda que não precisasse cobrar a taxa de lixo, coisa que Vitória da Conquista não tinha, ou ela cobraria a taxa de resíduos sólidos. E essas cidades pequenas, todas precisavam fazer isso para administrar e o meio ambiente, tomar conta do meio ambiente e não deixar acontecer o que vem acontecendo até hoje em relação ao lixo descartado nessas cidades. Entendi. Mas isso daí não importa para o PT. Isso não importa. O PT ele está preocupado com o seu próprio umbigo.
Ele não está preocupado com a comunidade, com a sociedade, com a cidade, com nada. Ele está preocupado com o seu próprio umbigo. Pouco importa se traz benefício para a cidade. Ele tem que ser contra, porque o governo que ele está participando, ele é oposição. É por isso que eu torço e digo para você que ele nunca vai ser um vereador de situação, porque o PT não vai voltar mais nunca para a conquista, até mesmo porque depois dessa grande administração da prefeita Sheila Lemos, meu irmão, ela não vai deixar, legado, né? Ela não vai deixar espaço para isso mais. Para não deixar a pergunta no ar, porque ficou uma aqui suspensa aqui, pendurou as chuteiras da vereança ou existe a possibilidade de voltar a disputar o cargo eletivo? Olha, eu confesso para você que eu estou gostando muito mais de ser secretário do que vereador. Mas, é como você fala, a política está no sangue, né? Ali eu acho que uma eleição, quando você começa a disputar, aquela adrenalina vem e é lógico que a gente precisa mostrar que a gente tem, né, uma densidade eleitoral, até mesmo para a gente assumir cargos públicos da relevância que eu assumi. Não é porque eu assumi um cargo público, eu sou secretário de esporte, apesar da minha ligação pelo esporte, mas em deferência aos votos que eu tive. Não é? Eu fui muito bem votado, infelizmente não consegui ter o mandato, mas foi realmente uma deferência à minha participação eleitoral. Porque na política você precisa de voto. Não tem outra situação. Ninguém chega lá se não for por voto. Então, o que a gente precisa é isso. Aí você fala, você vai ser candidato? Eu lhe confesso, eu preferia ser secretário. Se tivesse uma eleição para secretário, eu ia disputar a eleição de secretário. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito grande para mim. Ser vereador de Vitória da Conquista foi um orgulho, uma honra muito bem. Eu tenho grandes projetos que eu deixei lá, tenho um legado na Câmara de Vereadores e isso produziu para a minha nomeação, para esse convite da prefeita Sheila Lemos, que até hoje eu me sinto muito, muito honrado e muito orgulhoso. Perfeito. Então deixa seu recadinho aqui para a galera de casa, para a gente se despedir. Olha, o ano que vem, nós estaremos em uma campanha eleitoral, né? E depois de todo o nosso embate, todo o nosso debate aqui, nós fizemos ver à sociedade conquistense da necessidade que nós temos de ter representantes de Vitória da Conquista. Política se faz com compromisso e representatividade. Na hora de você votar, não vote em quem lhe pediu um voto para alguém. Analise o candidato. Veja quais são os benefícios que ele pode trazer para a nossa cidade. Nós sofremos muito, pagamos muitos juros e um dinheiro que poderia vir para a gente simplesmente pela representatividade. Porque o modal de se fazer política hoje são emendas parlamentares. Como nós não temos representatividade, nós precisamos tomar dinheiro emprestado e é isso que a gente precisa mudar. E brilhantemente a prefeita Sheila Lemos, ela começa a moldar novamente a política de Vitória da Conquista para que a gente possa ter efetivamente representatividade. E essa primeira representatividade será, sem sombra de dúvidas, a escolha do nosso deputado estadual, Wagner Alves, que tem efetivamente capacidade para exercer um cargo como esse. Esse aí foi Chico Estrela, o nosso convidado, com quem nós batemos um papo aqui. Compartilhe para quantas pessoas você quiser, indique, volte, enfim. Você está no comando. Obrigado, Chico, pela presença. Obrigado você porque ficou conosco até agora. Terça-feira que vem, às 19h30, mais um novo convidado. Pode acessar os nossos canais aí na rede social para que você possa ficar atento de tudo que vai acontecer no nosso Mesa Livre Podcast, um lugar para falar sobre qualquer assunto. Aqui você ouviu falar sobre futebol, ouviu falar sobre política, enfim, daqui uns dias a gente fala também sobre culinária e tudo mais. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.